nos foi imposta durante o tempo da caminhada, e essas coisinhas que vão se grudando em nós faz com que nós fiquemos cada vez mais afastados de Ti. Coisinhas que são colocadas com o passar do tempo, marcas que vão sendo colocadas, e parece que essas marcas começam a criar um volume tão grande, um vulto tão grande, aonde verdadeiramente começamos a ser regidos por tudo isso e vamos perdendo a essência, vamos perdendo a pureza do Cristo vive em nós, porque agora estamos com outras regências, com outras frequências, com outras casas espirituais, e não temos mais a totalidade, o acesso à totalidade da essência de Jesus Cristo. Precisamos voltar a isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor faça, ó Pai amado, que entendamos que precisamos limpar o nosso Cristo, no sentido que nós colocamos também coisas, atalhos, para alcançarmos algumas coisas, e isto é religioso, isso é humano, isso é diabólico, isso é realmente um sistema nojento, e nos convence, que quer nos mostrar muitas vezes que se nós ajudarmos a Jesus, se nós fizermos assim o assado, nós estaremos alcançando então aquilo que nós necessitamos, e nós começamos então a colocar também esses adendos em Cristo, e o Senhor está levando as nossas vidas de volta para casa, está nos ensinando a tirar essas coisas que nós colocamos como se a obra de Deus, o céu, o próprio Cristo precisasse de ajudas, precisasse de estratégias humanas e terrenas para facilitar o agir dele nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Estamos cheios de coisas na nossa igreja que nós inventamos, invencionistas humanas, estratégias, ó Pai, como se fosse uma empresa, como se nós colocássemos cartazes de promoção, como se fizéssemos divulgações, como se fizéssemos ofertas, como se fizéssemos leve 3 e pague 2, como que se Jesus precisasse dessa desse marketing, dessa propaganda, dessa divulgação que fazemos realmente num mercado, numa feira, num, num comércio qualquer, mas há poder no sangue de Jesus, Pai, que nós saiamos dessa mentalidade, misturamos tudo. Nós trouxemos essa cultura porque nós tínhamos certa habilidade na terra, nós fazíamos certas coisas dentro daquilo que nós nos movimentávamos como empresários, às vezes como funcionários, como trabalhadores mesmo, tínhamos muitas estratégias, muitas formas das coisas funcionarem, e nós achamos que isso funciona na tua igreja, funciona com o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nos tira desses ambientes, dessas ferramentas diabólicas que têm realmente impedido que Jesus se movimente, porque ele não pode assinar embaixo disso, porque a glória será para qualquer coisa, menos para ele. Nós divulgamos o nosso comércio, e quando temos um resultado, nós damos a glória para aquele veículo que divulgou. Nós pusemos as nossas ofertas no jornal, e agora o jornal, então, é o grande centro das atenções, porque ele trouxe cliente para dentro do comércio, o rádio, o folheto, as placas, mas vamos tirando realmente, e vamos fazendo isso dentro da tua igreja e tirando a glória. Está dando certo porque nós fizemos uma estratégia, porque nós fizemos isso ou aquilo, e o Senhor está realmente longe disso tudo, porque a glória começa a ser dada a qualquer coisa, menos a ti, que é verdadeiramente o noivo, que é realmente aquele que morreu pelo pecador, que é aquele que disponibilizou a sua vida, que entregou a sua vida, e vamos nos perdendo na nossa caminhada, porque é uma estratégia do inferno para que nós nos percamos de ti e comecemos a pecar, tocando na glória, manifestando de uma outra forma as coisas e dando glória a outras coisas, a nos alegrarmos tanto com a estratégia, ficamos vislumbrados com as estratégias, ficamos vislumbrados quando vemos as pessoas chegando porque trouxemos um pregador de fora, um cantor de fora, quando aconteceu alguma coisa, quanta gente, e nem percebemos que a grande maioria daquelas pessoas só vieram num evento, elas não voltam, elas não ficam,
e se ficarem, elas ficam presas nesses movimentos, e as igrejas têm que continuar fazendo os movimentos, têm que continuar fazendo os cartazes, anunciando na rádio, anunciando no jornal, porque esse público ele só fica atrás das ofertas, esse público ele só fica atrás das promoções, ele só fica atrás das vantagens. Ele não quer servir a Deus, ele quer ser servido. Ele não vem no comércio porque ele gosta daquele lugar, mas ele vem porque existe ali coisas que o atraem, que ele então, principalmente atraído pela economia financeira, ele vem naquele lugar. Mas logo que você normaliza o seu preço e começa a trabalhar junto com os outros, você percebe que aquele público não era seu, ele só estava ali para levar uma vantagem. E estamos fazendo isso na tua igreja, na tua casa, oferecendo vantagens para as pessoas estarem caminhando conosco. E o Senhor não precisa que ofereçamos vantagens. O Senhor não precisa que ofereçamos promoções, ofertas, porque daqui a pouco as pessoas estarão tão acostumadas com isso, que a hora que elas tiverem que pagar um preço, elas não querem, porque elas acostumaram a andar de outra forma. Então precisamos realmente resgatar um Cristo genuíno, um Cristo que já pagou um preço. Precisamos entender e passar para as pessoas que ele já pagou o preço. Se elas estão atrás de uma oferta, atrás de uma promoção, atrás de uma vantagem, Cristo é a nossa maior vantagem. Cristo é a nossa maior vantagem porque ele pagou um preço por algo que ele não devia. Nós éramos os devedores e ele foi e pagou na totalidade. Então, esta é a maior vantagem que nós temos que pregar, que ensinar, que mostrar, que realmente Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo a nosso favor. E essa é uma grande vantagem. Essa é uma grande manifestação do poder de Deus. E ele não precisa, então, de nenhuma estratégia humana e terrena para ajudá-lo. Lógico que nós temos que nos movimentar de acordo com aquilo que o Senhor está falando, precisamos ter um ambiente, muitas vezes, precisamos ter as coisas, não estamos falando que tudo isso está errado, mas precisamos ver a motivação, precisamos ver o que nós estamos querendo alcançar, quem está sendo glorificado, quem está sendo exaltado, se é a estrutura, se é as pessoas, se quem realmente está sendo colocado em evidência, quem está sendo colocado como destaque naquele lugar, a estratégia que nós temos para trazer todas as pessoas ou a tua pessoa é realmente a atração para aquele ambiente. Estamos perdidos muitas vezes, nos ajuda na nossa própria vida, na nossa casa. Estamos querendo usar certas armas que elas não funcionarão porque estamos nos perdendo da tua essência e queremos resgatar casamentos, queremos resgatar filhos com presentes, com coisas que verdadeiramente não funcionarão. Elas funcionam por um tempo, mas daqui a pouco a pessoa quer um outro presente, ela quer uma outra vantagem para estar perto, para estar se relacionando, e nós percebemos então que a pessoa não está ali por causa das nossas vidas, não está havendo realmente um resgate de um relacionamento, mãe e filho, pai e filho, marido e mulher, mas é somente um interesse, uma troca, uma permuta de vantagens. Pai, tenha misericórdia de nós e nos tira desses ambientes de prostituição. Isto é prostituição, isto é uma movimentação diabólica, demoníaca, e precisamos estar livres disso. O Senhor não é um tomate de fim de feira, onde precisamos ficar desesperados porque vamos jogar fora mesmo. Então, pega esse Jesus a qualquer custo. Pai, tem misericórdia de nós. Que entendamos a tua grandeza, que façamos a leitura correta daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem verdadeiramente deixado disponível para nós. E que saiamos de todo esse ambiente de perversão, aonde o adversário tem nos levado, aonde a nossa carne tem nos levado, aonde a nossa alma não conquistada, as nossas carências, as nossas frustrações. Agora eu vou dar certo, agora meu ministério vai, agora as coisas vão fluir, agora minha casa muda, sempre apegados nas carências, nas frustrações, nas dores, nas coisas que têm que ser revertidas, mas não estamos glorificando o teu nome, e aí está o nosso problema. Ficamos sempre olhando para nós mesmos, ficamos sempre olhando para o resultado que vamos obter, para aquilo que nós vamos ter de vantagem, de lucro, de crescimento, o que as pessoas vão ver na nossa vida quando o nosso casamento mudar, quando a nossa vida financeira mudar, quando o nosso ministério mudar, quando o nosso comércio mudar, quando meu filho mudar. Queremos essa glória e estamos paralisados muitas vezes porque estamos tocando nisso, estamos achando que
Nós somos os responsáveis, que nós podemos fazer alguma coisa. Pai, tenha misericórdia de nós e nos tira desses ambientes de tanta miséria, em nome de Jesus. Nos tira desses ambientes de tanta manifestação de trevas e nos estabelece na tua essência, na verdade que é Cristo em nós. Nos visita, nos ajuda, nos restaura, nos tira e nos leva para um lugar, nos tira desses ambientes de correr para tantos lugares para fazermos e colocarmos em prática as nossas estratégias, as nossas boas ideias, e nos leva para um lugar de descanso, onde nós entendemos que é o Senhor que opera, que é o Senhor que faz, que é o Senhor que tem que ser o destaque, tem que ser exaltado, glorificado. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. E queremos, então, verdadeiramente aplacar as nossas dores com os resultados. Queremos aplacar as nossas frustrações com os resultados. Queremos mostrar agora que nós somos alguma coisa. Olha quantos membros tem na minha igreja. Olha como está isso ou aquilo. Olha quanto eu tenho de dinheiro no banco. Olha o carro que eu estou andando. Pai, tenha misericórdia. Nos tira dessa miséria. Nos tira desses ambientes de miséria. Somos pobres, cegos, miseráveis e nus. E estaremos, ó Pai amado, fazendo, como Paulo disse, sendo os mais miseráveis dos homens, querendo nos engrandecer, nos exaltar por coisas dessa terra que vão ficar aqui. E estaremos muitas vezes até com certas riquezas nesta terra, até conseguiremos um êxito, um avanço, mas estaremos sendo miseráveis. Tem misericórdia de nós, Pai. Me tira de todo ambiente de miséria, de tudo aquilo que eu possa estar buscando para sarar minhas frustrações, minhas dores, meus fracassos, em nome de Jesus. Me tira disso. Tira os teus filhos disso, nos visita e nos tira desses ambientes, Pai, que façamos tudo para a tua honra e para a tua glória. Que não nos esqueçamos de ti, não nos esqueçamos de onde o Senhor tem nos tirado, não nos esqueçamos que é o Senhor que opera, que a glória é tua, que quem morreu naquela cruz, quem ressuscitou, quem derramou sangue, quem se entregou sem ter nenhuma culpa foi o Senhor. E nós queremos nos arrogar disso porque vivemos aí debaixo de fragmentos, centelhas, fagulhas do inferno, da queda de Satanás, daquilo que é a iniquidade que entrou nas nossas vidas através lá da queda do homem no Éden, e essas centelhas do diabo, essa iniquidade dentro de nós quer nos levar para esse ambiente porque o adversário precisa, ele anseia, ele quer que nós realmente toquemos na glória, porque ele necessita disso. Então há algo dentro de nós, colocado pelo adversário, que clama pela glória, que quer a glória, e nós temos que decidir matar isso. Nós temos que decidir glorificar o teu nome. Ajuda a minha vida, minha esposa, meu filho, a Letícia, nos cobre com o teu sangue, cada irmão, cada irmã desse ministério, cada vida, cada casa, cada lar, cada mãe, cada pai, pastor, obreiros, missionários, em nome de Jesus. E entendamos, Pai, que é o Senhor e que nós não temos nada se não for o Senhor. Por misericórdia, nos perdoa e nos dá graça em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, shalom, bom dia. Hoje, Levítico 23, eu vou pegar uma água aqui, já estou voltando. Levítico 23, abra a tua Bíblia aí, no versículo 1, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor.
E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de um efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros. Holocausto serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor nesse mesmo dia. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, e proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra,
celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia, tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor. Por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Amém? Nós temos aí celebrado as festas, já temos entendido um pouquinho sobre essas coisas, e hoje nessa leitura que me chamou bastante atenção é como o Senhor mistura a convocação para a festa com o descanso. É algo que arde no coração de Deus. Ele começa falando das festas fixas e ele já vai falar ali do sábado, e depois ele fica: nenhuma obra serviu fareis, nenhuma obra serviu fareis, nenhuma obra serviu fareis. E qual é o nosso grande desafio hoje? Estarmos livres dessa regência de escravidão. E a escravidão é algo que chama atenção, por quê? Porque às vezes a gente fala assim: ah, coitado, é escravo porque é pobre, né? Precisa trabalhar 24 horas por dia, senão morre de fome. E não tem nada a ver com isso. Tem pessoas abastadas que têm condição financeira e que são escravas porque verdadeiramente estão debaixo de um espírito de escravidão. Não é uma necessidade financeira que está fazendo a pessoa ser escrava, mas são outras regências que estão sobre ela que faz com que ela fique escravizada. E ela pode ficar escravizada num trabalho, ela pode ficar escravizada dentro da obra, ela pode ficar escravizada na igreja, na família. E tem pessoas que estão escravizadas em todos esses lugares. Ela é escrava dentro da família, ela é escrava na igreja, ela é escrava no trabalho, ela é escrava porque a regência que está sobre ela é dessa forma. Ela começa a sondar a minha vida mesmo, a vida da pastora Fá, nós passamos por essa regência de escravidão e nós lutamos contra isso até hoje para a gente poder vigiar, porque é uma regência que de vez em quando quer nos encurralar para levar nesses ambientes. Porque nós somos doutrinados a fazer isso, tem uma linhagem na família de escravidão. Então, em todos os lugares que nós estávamos, dentro de igrejas, nós éramos escravos. Mas nós estávamos dentro da igreja. Mas quando a gente percebia, a gente já estava com um serviço a mais, com horários, com tudo que você imaginar dentro da igreja. Então, não é uma questão financeira só, não é uma questão porque mas é que ele é pobre, ele precisa. Não, não é isso. É uma regência. Você tem que começar a entender que se você se sente escravizado, é uma regência. Não é uma questão de necessidade financeira só. Aí tem pessoas que falam assim: eu já estou no meu terceiro emprego. Então eu sou enfermeiro das 6 da tarde às 6 da manhã. Depois eu pego o outro das 6 da manhã às 6 da tarde. Aí seria a minha folga, eu cuido de um idoso. Aí lá eu dou umas cochiladas. Aí também no hospital, tem uma pessoa fica, esse pessoal que a gente conversa, que são enfermeiras, pessoal que trabalha no hospital, um monte de gente escravizada. Por quê? Ela começa a pegar a gente para cuidar, começa a pegar lugar, ela dá uma cochilada no hospital, dá uma cochilada não sei na onde, e ela só faz isso. E ela é uma escrava, e ela acha que está tudo bem. Para ela, muitas vezes, ela se sente cansada, ela está exausta, ela já passou do ponto de exaustão, ela já está quase morta, mas ela está falando: não, é assim mesmo, e não é assim mesmo. Então, essa leitura que nós fizemos hoje, ela me mostra assim um zelo de Deus, um cuidado de Deus. Cuidado com a escravidão, nenhuma obra serviu fareis, se separa, entra no descanso, desfruta do descanso. Porque essa mentalidade, para a gente, para minha família, por exemplo, para minha casa, aquilo que eu recebi, ela vai trazer um ar de vagabundice. E esse é o problema. Nós passamos por uma experiência, um rapaz que não era da minha família, mas ele foi doutrinado pelo meu pai, pela minha vida, né, desde criança, foi trabalhar com a gente. E ele falou esse tempo atrás, não faz muito tempo não. Ele trabalhava de mototáxi das 6 da tarde às 4, 5 horas da manhã. Ele tinha um horário de quase 12 horas de trabalho. E ele trabalhou de um sábado para domingo, que era dia dos pais no domingo, e ele morava do lado do açougue do meu irmão. E ele é açougueiro também. E ele chegou na casa dele, 5 e pouco da manhã, deitou um pouco, mas 9h30 ele levantou. Ele levantou e foi para a calçada, que é do lado, e ficou ali vendo o movimento.
E daqui a pouco ele olha para o açougue, está aquela fila, aquele monte de gente, e ele se escondeu do meu irmão, porque ele se sentiu assim, como que eu posso estar folgado, como que eu posso estar parado, se o cara está lá, que eu conheço, eu não poderia estar lá trabalhando? Lá ajudando a atender o balcão, ajudando a arrumar as coisas? Porque na cabeça dele ele estava sendo uma pessoa vagabunda, ele tinha trabalhado a noite inteira. Não só de sábado para domingo, mas ele tinha trabalhado e ele ia trabalhar no domingo à noite, às 6 da tarde de novo, no mototáxi, mas a cabeça dele, a mentalidade dele, ele fez com que ele se escondesse, porque ele ficou com vergonha de estar descansando, tendo trabalhado a noite inteira. Então, vê o nível que nós chegamos de escravidão, o nível que nós chegamos onde nós nos entregamos a certas coisas, porque para nós, nós estamos nessa regência. Então, o Senhor quer nos tirar disso. Então, nessa leitura de hoje aí, para minha vida fica isso. Extirpe, limpe, saia de toda a regência de escravidão. Não é só um descanso, só um sábado, um negócio, mas escravidão. Foque nisso. Estou sendo escravo aqui, estou fora. Devolve chave, devolve responsabilidades, saia de gato. Você sabe por quê? Porque as pessoas elas aproveitam da gente. Na verdade, a escravidão ela é oportunista. Então ela precisa de uma regência. Todo escravo tem que ter alguém que o escraviza. Isso é o óbvio. Não tem como você ser escravo se não tem alguma coisa ou alguém que te escravize. Então, por que eu era escravizado nos ministérios? Porque eu facilitava a vida de muita gente. Porque eu ficava com a chave, eu abria, eu fechava, eu limpava, eu fazia, lá. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Então as pessoas chegavam, já estava tudo pronto. E para as pessoas saírem, era só elas irem embora. Elas não têm que apagar a luz, elas não têm que ver se está tudo, elas não têm que desligar o som, elas não têm que apagar, ela não tem que fechar a porta, ela não tem que checar nada. É só ela entrar no carrinho dela e ir para casa. Então, o que acontece? A responsabilidade dela, automaticamente, ela vai passando para você. E não é, mas é o teu chamado. Não, não é meu chamado. Tinha coisa que era meu chamado, diaconal, mas tinha coisa que eu estava debaixo de regência de escravidão. Porque a própria escravidão, ela vai sendo um imã que ela atrai o abusador. Ela atrai os senhores para falar, faz isso aqui para mim. O irmão já fica aqui mesmo para fechar e você faz isso? Ah, faço. O irmão já abre mesmo, então eu vou chegar então mais tarde um pouco, porque eu chego mais cedo para fazer tal coisa. Você faz? Faço. E você começa a pegar. E qual é a ilusão? Por que que nós entramos nisso? Porque nós achamos que nós estamos servindo a Deus. Então eu fui pegando. Minha esposa foi pegando. Então você pega a tarefa de um monte de gente e você nem percebe. Depois que você vai ver, puxa, mas eu estava sendo um escravo dentro da igreja. Porque as pessoas, essa regência, ela tem um imã que ela vai puxando. Então, se você tem uma regência de escravidão na tua vida, pode ter certeza. Esse imã vai atrair pessoas para levar você em ambientes que você vai ser colocada para trabalhar a mais, para ter uma carga horária diferente de todo mundo. E lá na igreja você é o cara, o tonto, porque é você que está lá. Porque o outro já está na pizzaria, o outro já está dormindo, o outro já está fazendo o que ele quiser fazer. Mas você ainda está lá, limpando. Mas está errado limpar a igreja? Não, está certo. Só que dentro da tua função. Está errado fazer? Não, está tudo certo. Abrir igreja, fechar. Alguém tem que fazer isso. Só que dá para dividir isso. O problema é quando começa a acumular tudo nas costas do escravo, que foi o que a gente passou em vários lugares. Então tome cuidado com isso. Se você está acumulada de tarefas, de funções, e não só serviço, abrir e fechar, mas você é dirigente do louvor, você é dirigente da intercessão, você prega, você abre o culto, você encerra o culto, estou fazendo a obra. Cuidado, que você pode estar debaixo de uma regência de escravidão. De repente, Deus não tem te pedido isso. De repente, o que Deus tem te pedido é que você faça tal coisa com excelência. Só isso. O resto é o homem que está te pedindo. Porque, na verdade, ele quer ficar confortável. Ah, então a irmã já chega lá mais cedo? Porque você é a dirigente do louvor. E a outra é a dirigente da oração. Mas você chega às 7 para o ensaio do louvor. E ela tem que chegar às 6 para a oração. Mas ela vê que você chega, que você é animado. Você já não consegue puxar a oração para mim às 6? Eu vou chegar umas 6:30. Você já está lá mesmo? Você fala, não, beleza. Aí você chega às 6 e ela está fazendo o que ela quiser. Aí você puxa a oração para ela das 6 às 6:30. Aí a líder da oração chega. Aí você vai mexer com as coisas para você começar o seu ensaio do louvor às 7, porque você, na verdade, é a líder do louvor.
que não tem nada a ver com a oração. Mas parece que nós estamos pecando, parece que nós estamos errando, parece que nós estamos deixando Deus na mão, o nosso irmão na mão. Parece que vai dar problema se falarmos não. Regências de escravidão. Se posicione e fala, olha, essa função é sua, eu não faço mais isso. E descanse no Senhor. Nenhuma obra servil fareis, a mais do que o Senhor está te pedindo. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler aqui hoje Lucas. Hoje é o último dia aí dessa etapa que nós fizemos aí de leitura da palavra, oração, a ceia. Talvez mais para frente a gente volte de novo com esse modelo. Mas segunda-feira nós estaremos fazendo um estudo, eu com a pastora Fátima, sobre posição de personalidades e alianças inescrupulosas, amizades inescrupulosas, aonde isso te leva, nos leva, onde isso, como isso é difícil de sair disso. Então, aí para segunda-feira, se você quiser convidar alguém para entrar no grupo, para começar a acompanhar esse estudo, depois vou estar liberando o, o link aí mais tarde um pouquinho. Amém? Então, hoje nós estamos encerrando essa etapa. Lucas capítulo 7, versículo 36, vai falar assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Amém. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tenho nenhum dos dois com que pagar. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Aleluia. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Nós temos aqui uma situação onde uma pessoa convida Jesus, então, para estar ali, para um tempo, para um jantar, e de repente essa mulher sabe que ele está lá, e ela aproveita essa oportunidade para manifestar uma adoração. Uma adoração extravagante. Ela rompe com um monte de coisa. Ela sabe quem ela entende as suas limitações, ela provavelmente fez uma linha de raciocínio que ela seria julgada, que ela passaria por isso, mas ela rompe com tudo isso. E o senhor tem falado com a minha vida esses dias a respeito de nós estamos andando muito no limite, nós não temos reserva. E nós achamos ingenuamente que as coisas vão ficar do jeito que estão. Não, tá dando para tocar o barco. Mas nós temos visto praticamente diariamente que coisas acontecem. E não é o diabo, não é. Às vezes é o diabo, mas há coisas da vida, coisas que de repente aconteceu. Esses dias eu estava aqui, eu estava lá, na verdade, minha esposa aqui, e eu vi com os meus próprios olhos que a terra não há de comer, porque eu vou ser arrebatado, mas eu vi com os meus próprios olhinhos a minha esposa desmontando aqui. Mas foi uma coisa em segundos. Por 2 coisinhas que aconteceram, coisinhas entre aspas, de uma horinha para outra. Ela estava bem, a gente estava conversando, ela estava fazendo o trabalho dela, ela estava sorrindo, ela estava com semblante
totalmente diferente, mas de repente ela foi mexer no negócio da unha dela para tirar a unha lá para fazer, e ela se machucou. Ela foi muito bruta ao puxar a sua unha, fazer, e aquilo já deu uma baqueada nela. E no próximo segundo chegou uma notícia que, infelizmente, eu fui o, o que transmitiu a notícia para ela. Eu falei, ó, tal coisa aconteceu aqui. E aí ela desmontou. O semblante, a postura, ela desmontou. Por que que ela desmontou? Porque, logicamente, ela não estava esperando aquilo. Mas qual a reserva que ela tinha para manter o nível? Ah, mas a gente nunca pode? Pode. Você vai ser baqueado, você vai sentir o golpe. Mas quanto tempo você demora para recuperar? Quanto tempo você demora? Aí depois, passado algum tempo, ela falou assim, eu estou quase voltando ao normal. Entendeu? Porque ela estava lutando para processar aquilo, para limpar a alma dela, para limpar a mente dela, para ela voltar ao normal. Estou quase voltando ao normal. Mas nós estamos, muitas vezes, sem recurso para voltar ao normal. E estamos sendo atacados por essas coisas que são diárias, que são rotineiras, e isso tem nos abatido muito, porque nós não temos reserva. Então, eu fiquei imaginando um carro que você vai no lugar e você está sem dinheiro, você está muito complicado a sua situação. Aí você pega e senta e faz milimetricamente cada metro que você vai andar, você divide pelo tanto que o carro faz de quilometragem, e fala assim, cara, se eu colocar esses R$ 27 que eu tenho de álcool, de gasolina, eu consigo ir e voltar. E você vai lá no posto com todos os seus R$ 27 e você fala, pô, frentista, coloca R$ 27. E você vai. Só que no meio do caminho, qualquer coisinha, se você precisar andar um quarteirão a mais, se houver um desvio de uma rua interditada, seu combustível acaba. Por quê? Porque você não tinha reserva. Porque você está programado para ir e voltar, mas dentro de uma escassez muito grande. E o Senhor está nos convidando para andarmos com o tanque cheio, para pararmos de fazer essas continhas. Com 27 eu chego ali e volto aqui. E amanhã, Senhor, misericórdia, me arruma mais uns trocadinhos. Porque se eu precisar me locomover de novo, o Senhor quer nos tirar disso espiritualmente, em todas as áreas. Porque não é só uma miséria financeira, uma limitação financeira, ou um estado, um estágio que nós estamos passando, mas isso tem se tornado um estilo de vida. E não é isso que Deus tem para nós. Então nós estamos sempre no limite do emocional, sempre no limite do relacionamento, sempre no limite. Tá tudo bem, marido e mulher, mas um negocinho que trisca desmorona tudo. Por quê? Porque já não tá bem, porque você não tem reserva. Nós não temos reserva. Nós não estamos com o tanque cheio. Então, na caminhadinha do relacionamento, um pouquinho, um quarteirãozinho a mais que você tem que andar, uma misericórdia a mais que você tem que exercer, um perdão a mais que você tem que liberar, você não tem reserva. Então, nós precisamos nos relacionar com Jesus a ponto de termos reservas. E não nos acharmos como esse homem, ele se achava muito bom. O senhor está na minha casa. Se o senhor soubesse quem é essa mulher, ela é pecadora, ou seja, eu não sou pecador. Eu sou digno de receber o senhor na minha casa. Mas o senhor nem é digno de estar na minha casa. O que ele estava pensando, e por isso Jesus vai então e enquadra ele, porque o que ele estava liberando no mundo espiritual, ele não falou nada, mas ele pensou aquilo, e Jesus, então, logicamente, teve o discernimento, entendeu aquilo, e ele fala assim: esse Jesus nem é digno de estar na minha casa, porque se ele fosse alguma coisa, eu convidei a pessoa errada. O que ele estava falando, lá por dentro, ele falou assim: eu convidei a pessoa errada para estar na minha casa. Eu convidei o mestre errado, eu convidei o profeta errado, porque se esse cara fosse alguma coisa, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Ele não deixaria essa mulher derramar as coisas, chorar, passar cabelo, porque ela é uma pecadora. Então ele estabelece um nível para ele, que é o top. Ele estabelece um nível para ela, que é a pior de todas, para a mulher, e ele estabelece um nível para Jesus, que é aquele cara meia boca. Parece que é alguma coisa, mas na verdade não é nada. Agora já deu para provar que ele não é nada. Até agora há pouco, até eu convidar, até ele chegar, parecia que era gente boa, mas agora com essa manifestação, esse Jesus não está com nada. E é desse ambiente que o Senhor quer nos tirar.
Porque aí ele vai conversar com esse homem, ele fala assim, mas você, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tiver duas pessoas devendo, e uma dever 1 milhão, a outra dever 10 mil, e quando elas forem perdoadas, quem vai amar mais? Suponho que a que deveu 1 milhão. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então a quem muito é perdoado, muito ama. Então aquela mulher, ela precisava entrar naquele nível de adoração extravagante, de entregar tudo que ela tem, de ser um escândalo a adoração dela, porque ela sabia da condição dela e o mundo espiritual estava requerendo aquela entrega para que ela fosse tirada daqueles ambientes. Então existem coisas na minha vida e na tua vida que nós vamos ter que nos rasgar para ultrapassar os limites, para ser uma coisa extravagante, para nós gerarmos uma reserva. Porque depois dessa adoração, foram perdoados os seus pecados e a tua fé te salvou. Ela foi subindo. A adoração que ela depositou, o chorar, o entregar, ao enxugar o pé dele com as lágrimas, ao beijar, não parou de beijar o meu pé, ela lavou, ela ungiu minha cabeça, tudo que você não fez, que é o bonzão, tudo que você tinha que ter feito, você não me deu um beijo, você não ungiu minha cabeça, você não preparou água para os meus pés, e você está se achando o cara. Essa que você fala que é pecadora, ela ungiu a minha cabeça, ela não para de beijar os meus pés, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Ou seja, ela é uma entrega total e irrestrita. Não é uma água numa bacia e uma toalha. É lágrima e cabelo. Eu estou envolvida na adoração. Eu estou entregando o que eu tenho de essência. Eu não preciso de nada artificial. Não preciso de uma toalha e de uma água. Que estaria certo também. Mas ela sabia que o lugar que ela tinha entrado, ela precisava se esvaziar daquilo. Então ela chora e ela enxuga com o próprio cabelo. Fala, Jesus, é tudo que eu tenho. Eu nem tenho uma toalha porque eu não estou na minha casa, mas o meu cabelo. Eu não tenho como pegar uma bacia de água porque eu não estou na minha casa, mas eu tenho as minhas lágrimas. Eu não tenho como fazer nada, mas eu tenho esse óleo, é meu, eu ganhei isso aqui. Não interessa como ela ganhou, mas ela decide entregar. Então, para a minha vida e para a tua vida, nós precisamos entrar nesse ambiente, porque nós estamos, muitas vezes, com muitas faltas, nós estamos percebendo. Então, aquela mulher, ela precisava de uma visitação muito profunda. Então, a adoração dela trouxe uma resposta imediata, porque Jesus fala para ela: perdoados estão os teus pecados, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela sai dali perdoado o pecado e convertida. Mas aos olhos daquele homem, uma pecadora, e era. Mas aos olhos de Jesus, alguém que estava entregando algo muito importante e que poderia ser restaurado naquele lugar e sairia dali com uma reserva para enfrentar a vida dali para frente. Então, o que eu quero te incentivar, me incentivar nesse último dia agora dessa etapa que nós fizemos de leitura da palavra, de algumas palavras, né, até fora da leitura. Esses dias a irmã falou assim: ô pastor, você tá bem? Eu falei, tô. Cara, você leu lá do bode expiatório, leu. Aí eu falei, nossa, vai falar do bode expiatório. Daqui a pouco você vem falar de Jairo. Eu acho que você não está bem da cabeça. Eu falei, eu estou bem, irmã. É que, na verdade, o nosso compromisso é a leitura da palavra. Se Deus der alguma coisa, a gente ministra. Se não, a gente ministra o que Deus der. Aí esses dias ela comigo assim, viu, faz o seguinte, qualquer dia você lê Jairo e prega do bode expiatório, que eu estou querendo saber do bode expiatório. Mas até agora Deus não me deu nada desse bode expiatório. Então, nós estamos aqui encerrando essa etapa de leitura da palavra, de ceia e de oração, e de meditação em algumas palavras que Deus foi nos dando. E essa palavra de hoje, que é o encerramento dessa etapa, ela quer nos levar a esse ambiente onde verdadeiramente nós precisamos nos envolver mais, quebrar algumas resistências. Porque imagina no seu miolo aí, como foi difícil para essa mulher entrar, porque o dono da casa tinha ela em alta conta, uma pecadora, e ela entrou nessa casa. Como que ela passa por isso? Como que ela rompe essa barreira física e espiritual? Uma pecadora. Era para ser barrada na porta. Mas quando você e eu, nós nos disponibilizamos a adorar de verdade, o próprio céu se torna responsável para te colocar em ambientes onde você não entraria, para você poder manifestar a tua adoração, ser perdoado os teus pecados e você sair dali salvo. É Deus que vai fazer isso por você.
Não tenha medo. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou me movimentar? É Deus que vai fazer isso. Só ore. Só decida fazer. Só decida entrar ou sair do ambiente. Só decida colocar isso para funcionar. Você não será responsável por isso. Você é responsável por decidir adorar. Agora, fazer você chegar até ele é responsabilidade do céu. É o céu que é responsável por você. Esqueça as suas limitações, esqueça como as pessoas, mas as pessoas olham para mim, quem é uma pecadora? Esquece isso. Porque ela não pegou Jesus na rua, ela não pegou Jesus numa praça, ela não pegou Jesus numa igreja, ela não pegou Jesus num lugar público onde ela teria acesso. Ela pegou Jesus sendo pecadora dentro de alguém que olhava para ela e falava assim, essa mulher é uma pecadora a ponto dele entender que Jesus não era digno de estar lá. Se Jesus fosse alguma coisa. Ou seja, se aquele homem soubesse que Jesus receberia a adoração daquela mulher, ele nem teria convidado Jesus para estar com ele. A verdade é essa. Até ali, esse homem tinha uma ideia assim, que ele era diferenciado, que ele via como o homem via. Sabe o que aquele homem esperava? Que Jesus expulsasse a adoradora. Que Jesus falasse assim, saia daqui, pecadora, eu estou na casa de um homem santo. Era isso que ele estava esperando. Era exatamente essa manifestação que esse homem estava fazendo. O Senhor é de Deus. O Senhor me reconheceu e reconheceu essa mulher pecadora. Vamos agora. Mas ele não faz isso. Ele fala assim, você tinha um monte de obrigações para fazer comigo. Você, na verdade, tinha que... Exatamente. Você, na verdade, tinha que ter feito algumas coisas que era básica. Lavar meu pé, ungir minha cabeça, me dar um ósculo, me dar um beijo, me receber bem. Mas você é muito bom. Quando a gente é muito bom, a gente se perde. Quando a gente é muito certinho, conjecturando, eu creio que havia ali uma excelência nos pratos, nos talheres, nos copos, nos servos, na comida, porque o religioso ele precisa aparecer. Então, por fora, mas Jesus mostra o que está por dentro dele. Quando ele chama aquela mulher de pecadora, quando ele pensa naquilo, quando Jesus faz essa leitura, Jesus vem e fala assim: agora, cara, eu vou te mostrar. O que está por fora aqui, ó, tá lindo. E da pecadora, o que está por fora, tá horrível. Mas agora eu vou te mostrar o que está por dentro de você, que é o bonzão, e vou te mostrar o que está por dentro da pecadora. E vou te mostrar o que por dentro da pecadora gerou e para que lugar foi que ela foi levada, e vou te mostrar o lugar que você está por dentro, o lugar que você está indo. Então Jesus arrebenta com todas as estruturas demoníacas, humanas, religiosas. Ele fala: eu não estou aqui para comer uma boa comida. Eu não estou aqui impressionado com os seus talheres. Eu não estou aqui impressionado com a organização dos teus servos. Eu não estou aqui impressionado com aquilo que você tem de uma santidade. Mas o que me impressionou dentro da sua casa, Santão, foi uma pecadora que ungiu minha cabeça, que lavou meus pés, que enxugou com as suas lágrimas, que enxugou com o seu cabelo, que me adorou, que não para de beijar meu pé até agora. Isso me impressionou. E aquele homem achava que estaria impressionando Jesus com coisas exteriores, com coisas externas. E Jesus vai estar sempre olhando para dentro de nós. Então, para de querer acumular alguma coisa para você ter reserva quando bater o mal do dia na sua porta, porque basta a cada dia o seu mal, então tem um mal para aquele dia, e é disso que eu estou falando. Você precisa de uma reserva para o mal desse dia. Nós precisamos de uma reserva porque tem um mal para esse dia. Basta a cada dia o seu mal. Então tem um mal para cada dia. Então, quando o mal bater na tua porta, você vai ter que ter recurso para você continuar no mesmo nível que você estava. E nós estamos sem essa reserva. Nós estamos sem esse acúmulo. Nós não temos como bancar o mal daquele dia e aquilo nos consome. E aí vai, de repente, dias, meses, talvez horas, para você se recompor. Mas o que Jesus está esperando, tenha como bancar isso. Se rasgue, entrega o máximo da tua adoração, entre em ambientes que são hostis a você, quebre a atmosfera da religião. Essa mulher, ela quebrou, ela moeu,
todo o espírito religioso daquele lugar. Ela arrebentou com tudo. Uma pecadora posicionada arrebentou com todo aquele sistema religioso. Jesus moeu aquele homem. E tinha mais um monte de gente da mesma laia, digamos assim. Não foi só com ele que Jesus estava falando. Ela moe, ela destrói, e ela sai dali aprovada. Falou assim, ó, ela era pecadora, mas com tudo isso que ela fez e que você não fez, que é o santão, agora ela sai daqui, perdoados os pecados e salva. Então a tua adoração e a minha vai nos trazer uma reserva e vai fazer com que nós arrebentemos com toda a estrutura de religião. É para isso que o Senhor tem nos chamado. E eu quero encerrar, então, essa etapa, esses dias, eu nem sei quantos dias foram, desse que nós lemos aqui. Nós estávamos acabando lá, Êxodo, depois nós passamos para Levítico, talvez uns 30 dias, 30 e poucos dias de ministração, então eu quero encerrar isso. Ouse entrar em lugares para arrebentar com as estruturas. Deus tem te chamado e tem me chamado como adoradores para gerarmos reservas, para verdadeiramente estarmos comendo ou servindo uma comida que ninguém está servindo. O que aquela mulher serviu para Jesus ali, ninguém iria servir. Iriam encher o bucho dele. Mas adoração, honra, glória, iriam servir um Jesus como homem. Só. Era o máximo que eles iriam conseguir. Mas essa mulher entra naquele ambiente e serve Jesus como Deus. A adoradora faz isso. Eles estavam recebendo um homem. E eles só tinham para oferecer coisa para o homem. Qualquer homem se impressionaria com aquilo. Uma boa comida, tudo limpo, organizado, empregados. Como você está recebendo Jesus? Como homem ou como um Deus? Porque o dono dessa casa recebeu Jesus como homem, mas a pecadora recebeu Jesus ou reconheceu Jesus naquele lugar como Deus. Ela não estava adorando a um homem, mas ela estava adorando um Deus. Ela olha e fala assim: aqui não tem uma pessoa comum, aqui tem um Deus. Então eu vou entregar tudo, aqui é a minha chance de redenção. Aqui é uma possibilidade que eu tenho para redimir a minha vida. Porque ela sabia que homem não ia fazer nada por ela. Ela sabia que a religião não fez nada por ela. Então tudo que ela tinha acumulado, ela quebra e ela entrega para um Jesus Deus. Por isso é perdoado os pecados e ela é salva. E por isso o espanto. Quem é este que até pecado perdoa? Porque a grande maioria ali só via ele como homem. Então como que ele pode perdoar pecados? Só pode ser perdoado os nossos pecados quando nós reconhecermos Jesus como Deus. Quando nós entregarmos toda a nossa adoração a Ele. Quando nós rompermos a barreira da religião. Quando nós chamarmos Jesus para a nossa casa, para servirmos uma comida, essa comida aqui, o arroz, feijão e o bife. Mas também entregarmos o ósculo, a unção na cabeça, o lavar dos pés, o enxugar e darmos a Ele glória como Deus. Aí perdoados estarão nossos pecados e estaremos salvos. Aí depois ele come e bebe. Mas o maior objetivo dele é justamente arrancar do homem a adoração, porque ele sabe que é isso que vai libertar o homem. Então, naquele lugar, ele foi, de repente, convidado por um homem, talvez, ele na, na parte dele de Deus, ele sabia, logicamente, tudo o que ia acontecer. Mas ele chegou ali, e talvez ele tenha sido surpreendido por aquela adoradora extravagante. Como homem, ele foi surpreendido. Mas rapidamente a atmosfera daquele lugar muda. Porque ela está ali então manifestando. Tem um Deus aqui, gente, vocês não estão vendo? Tem um Salvador aqui, tem alguém muito maior do que vocês estão pensando. Tem alguém que perdoa pecado, que salva, que liberta, que cura. Vocês estão recebendo um profeta? Vocês estão querendo entregar comida que perece? Vocês não entenderam nada. Eu vou chorar. Eu vou enxugar, eu vou chorar aos pés dele, eu vou ungir a cabeça dele, eu vou beijar o pé dele,
Eu vou enxugar o pé dele com o meu cabelo. Tem um Deus na minha frente. Vocês não estão vendo, mas eu vejo. E eu preciso desse perdão. Eu preciso dessa visitação de amor. Eu preciso desse resgate, porque está doendo. Para aquele homem, ele não tinha dor, porque ele já era bom. E a palavra de Deus diz que ele não veio para o são, ele veio para o doente. Então, ali, aquele homem, ele era são. Para ele, não precisava de um médico. Ele não precisava de um salvador. Ele não precisava de alguém que perdoasse pecado. Aquele homem só precisava de um status. O profeta jantou na minha casa ontem. Ele só precisava de uma história para contar. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela era doente, ela precisava de um médico. Ela não precisava de um status amanhã para falar, derramei as minhas lágrimas no pé dele. Mas ela precisava contar, encontrei com Deus ontem. Ele perdoou os meus pecados. Encontrei com Deus ontem, ele me salvou. A história dela no outro dia foi outra história. Presta atenção quem tem encontro com Jesus para você ver. Ele não fica no outro dia contando o que ele fez, mas ele conta o que ele recebeu. Porque o adorador verdadeiro, ele esquece do como ele adorou, o que ele entregou. E ele começa a conviver com o que ele recebeu. Então a história dela no outro dia cedo foi, gente, eu estou perdoada, eu estou leve, eu estou salva, ele me salvou. Ele me perdoou. Mas o que você fez? Ah, isso não importa. Só importa que ele me visitou. Mas a história do homem no outro dia cedo seria ele comeu na minha casa, eu servi isso ou aquilo. Porque a religião vai sempre querer que nós apareçamos. A religião vai querer sempre mostrar o que você serviu para o homem. Agora, o verdadeiro adorador, ele vai sempre mostrar o que ele entregou e o que Deus entregou para ele. Então, o que Deus tem entregue para você, é isso que importa. Que nós saiamos desse tempo o mais conscientes possível, que nós precisamos servir a Deus e não um Deus que nos serve. Aquele homem estava ali querendo um homem que tinha um status, um profeta, que o servisse. Mas aquela mulher foi ali para servir a Deus. Então, esse aí é um fechamento, é um fecho, é um ajuntamento de tudo que nós falamos nesses dias. Que nós saiamos desses dias, dessa ceia, dessa oração, dessas palavras, entendendo isso. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso servir a Deus. Sou eu que sirvo a Deus, não ele que me serve. Depois que eu sirvo, eu colho aquilo que eu plantei, em honra, em dedicação, porque aquilo que ela plantou, ela colheu imediatamente, coisa mais linda do mundo. Ela planta e ela colhe, publicamente. Por fora só vinha uma pecadora, mas Jesus faz uma leitura interna e fala: perdoados estão os teus pecados. Vocês estão ouvindo? Ela não tem mais pecado porque ela me adorou. Você está salva, vocês estão ouvindo? Para vocês ela é uma pecadora, mas para mim ela é uma liberta. E ela sai dali com uma marca do céu, removendo uma marca da terra. Existia uma marca da terra, uma pecadora, pecadora, mas ela sai dali com uma marca do céu, salva, perdoada, liberta, curada, porque ela planta adoração e ela colhe imediatamente. Amém? Em nome de Jesus, pega a tua ceia, vamos ceiar em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse tempo aí, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse tempo, damos a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor ministrou no nosso coração, por tudo que o Senhor trouxe de entendimento, de graça, de revelação, e que nós possamos verdadeiramente, Pai, viver esse ambiente, onde nós exaltemos ao Teu nome, glorifiquemos ao Teu nome, sejamos adoradores, ó Pai, que busquem a libertação, que busquem o perdão dos pecados, que busquem servir a Ti, e não ser servidos para aparecer, Senhor, em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda os ministérios, cada irmão, cada irmã, cada casa, cada lar, cada pai, mãe, filho, obreiros, ministérios, chamados espirituais. Em nome de Jesus, aquele que está parado, que entre em movimento. Aquele que está parado, que entre na adoração para receber uma marca do céu e sejam removidas as marcas da terra. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. Eu quero abençoar esse pão, esse suco, esse mel, para que sejamos agora alimentados profeticamente, ó Pai amado, por esse mel, para nos trazer
doçura, revelação, e queremos fazer memória de Ti com esse pão, com esse suco, que é o Teu corpo e o Teu sangue que nos alimenta. Em nome de Jesus, Pai, traga a nós realidades do céu. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados. Muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, segunda-feira, 7h30. Não 7h15 mais, tá? 7h30 normal. Não vai ter ceia também, nem a oração. Amém? Então, creio que os irmãos entenderam. E nem a leitura da palavra. Vai ser um outro modelo, um outro estilo, juntamente com a pastora Fátima. Eu vou liberar o link daqui a pouco, se você puder convidar pessoas para entrar no grupo, para estar participando. Eu creio que vai ser um tempo muito interessante e precioso aí. Que o Senhor te guarde, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito obrigado por essa temporada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, pastora. Deus abençoe. Todo mundo que participou aí, que apoiou, que orou. Vamos que vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Paz, shalom. Aleluia. Glória a Deus. Fogo no bicho. E eu não sei nem onde eu estou mexendo aqui mais. Aleluia também. E aleluia, aleluia. Amém. Espera que eu já vou achar um negócio aqui que eu estou mais perdido. Oh, Deus, me ajuda. Abraço, pastora. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.